ritmo, colegas. Nós estamos aqui para falar de coisas afetam ao serviço de vocês. Ali vocês estão vendo a estrutura de um decreto, que na verdade ele pode ser uma lei, é a mesma estrutura, isto aqui é da Presidência da República, certo? Porque estou aqui falando da estrutura de uma lei, os senhores não vão fazer lei, certo? Mas vão aplicar a lei, tá bem? Então é preciso saber, alguém diz assim, mas qual é o número da lei? Ou alguém no seu trabalho, no campo, na rua, qual é a epígrafe da lei? A epígrafe é isso aqui, ó. Certo? Toda lei, aqui o exemplo que eu trouxe é um decreto, mas serve para a lei também, certo? Lei, decreto, portaria, toda, é uma epígrafe, certo? Isto aqui que diz assim, ó, decreto número tal, de tanto, de 1900, certo? Vocês vão olhar lá, Lei 1318, que é a nossa lei do regime jurídico único, que é a legislação que regula toda a vida do funcionário público municipal de Quaraí. Então, isto aqui chama-se epígrafe, certo? E aqui, esta outra, esse outro dispositivo que nós estamos vendo aqui, é ementa, certo? Então, toda lei diz, tem um número, uma data, um mês, quando ela foi promulgada, e uma ementa. O que é a ementa? A ementa é o que ela é, o que essa lei representa. Neste caso aqui, como nós temos um exemplo, que é um decreto da Presidência da República, dispõe sobre a estrutura e a forma de decreto e da outra providência, certo? A autoridade legitimada, que nesse caso aqui é o Presidente da República, o fundamento, toda lei tem um fundamento, ou seja, onde ela é amparada, certo? Aqui nesse caso aqui, no parágrafo 4, inciso 4 da Constituição, do artigo 4, perdão, inciso 4 da Constituição Federal, certo? Então aí o amparo legal, o fundamento, aqui tem a ordem de execução, que no caso que se fosse uma lei, iria dizer que esta lei entra em vigor, certo? Já tem uma lei, né? Vocês estudaram o curso. E aqui nesse caso, desse decreto, aqui dessa estrutura, é como faz uma lei, artigo 1º, aí tu pode ver que vai dizer ali, ó, os artigos devem ser designados pela forma abreviada art, seguindo de algarismos arábicos e do símbolo número ordinal. Aí tem tudo como é a estrutura de um artigo. Quando o artigo é assim, sozinho, ó, sem nenhum artigo, se diz o caput do artigo, a cabeça do artigo. Caput do latim é a cabeça, certo? Então, ele vem desdobrados em parágrafos, em incisos, em alíneas. Já sabia isso? Já? Ali até o artigo 9º, que a gente fala assim de números ordinais. Números ordinais. Aí depois o artigo 10, o artigo 11. Do 1 ao 9 a gente fala em ordinal, artigo 1º, Aí está. Depois, mas aí nós vemos aqui, certo? Vemos aqui para o nosso. Isso eu consigo fazer aqui. Você tem a cláusula de vigência, o que essa lei vale, quanto tempo ela vale. Tem leis que são permanentes e tem leis que têm prazo de início e prazo de fim, certo? Quando existe prazo de início e prazo de fim, ela tem a cláusula de vigência, certo? Uma lei aí que nós temos aí, que vai entrar em vigor, é a Lei 14.133, perdão, que é a lei a nova lei de licitações. Ela tem uma vacatio legis. O que é uma vacatio legis? É uma vacância na lei.
A lei existe, mas ainda não pode ser posta em prática. Chama-se vacatio legis, no espaço que tem entre a entrada em vigor e a data de promulgação, certo? Aí é a cláusula de vigência. Tem a cláusula de encerramento e tem a cláusula revocatória, perdão. A cláusula revocatória é a cláusula que diz, o artigo que diz, se houver uma lei anterior, ele vai dizer, revoga-se a lei X. Tá bem? E quando ele não tem uma lei para revogar, ele vai dizer assim, revogam-se as disposições em contrário. Certo? Então, isto é a estrutura de uma lei. A estrutura aqui no caso eu trouxe um decreto, mas ele vale tanto para lei, quanto para decreto, portarias, etc. É esse mesmo jeito aí que a gente vai trabalhar. Muito bem. Feito isso, vamos ver se eu consigo acessar o outro aqui. Eu acho que vai ter que ser manual aí, né? Vou entrar no outro, né? Aí, esse aí. Então nós vamos também falar aqui eu trouxe a minha pauta, antes de entrar aqui, eu já entrei direto, porque estamos, na verdade, dialogando, nem estamos fazendo uma palestra, estamos dialogando com os colegas. Eu pretendia falar na área do direito administrativo sobre ética, moral, valores e virtudes, a importância da ética no serviço público, deveres do servidor público, vedações ao servidor público e as condições de ética. Dentro disso aí eu queria abordar essa temática. Então, vamos a fazer o seguinte. Vamos ver se eu consigo acessar, porque eu estou me domando no meu... Ah, está. Vamos lá. Então, nós conseguimos pôr em 4 páginas aí, em 3 páginas, 2 páginas. Agora sim. Aí está. Então aí, a ética, em verdade, ela pode se considerar como um tipo de postura, certo? Né? Como vocês estão vendo ali, literal, se refere a um modo de ser, a natureza da ação humana. Né? Então, a ética nada mais é do que a postura da pessoa em sociedade. Né? Quantas vezes se diz assim, esse fulano não tem ética? Porque em tudo tem que se ter ética, essa postura social que todo mundo espera de todos e nem todos têm essa postura social, certo? Então, trata-se de uma maneira de lidar com as situações da vida, de modo como estabelecemos relações com outra pessoa. Uma conduta ética pode ser um tipo de comportamento mediado por princípios e valores morais, né? Então, até na profissão da gente, tem coisas que a gente tem acesso e que tem que guardar para si, porque a ética do trabalho é aquele comportamento humano que todos nós devemos ter com relação a certas coisas que nós temos acesso e nem podemos conversar nem no nosso seio social familiar, porque diz respeito ao nosso trabalho, certo? Então é isso aí, a palavra ética também pode ser definida como um conjunto de conhecimentos extraídos da investigação do comportamento humano. Como eu falei, todas as relações humanas solicitam, requerem uma espécie de ética, de conduta que nós tenhamos para que nós, não só o convívio social, como o agir social, certo? A ética subjetiva e teórica. Aí vem a moral, né? Do que nós estamos abordando, ética, moral, valores e virtudes, certo? Então a moral pode ser definida como um conjunto de regras aplicáveis no cotidiano, né? Por isso se diz assim, tu não tem moral para falar comigo. Muitas vezes se ouviu isso, né? Até numa hora de discutir com alguém, porque esse alguém, nós sempre achamos que esse alguém é inferior a nós. Nós, quando estamos querendo discutir com alguém, nós colocamos numa posição de superioridade, sempre imaginando que às vezes a gente né? Nem sempre a gente é superior, mas às vezes a gente é. Estou discutindo com alguém, diz, não, tu não tem moral para falar comigo. Então a moral, na verdade, é isso aí, ela pode ser definida como um conjunto de regras, né? A
que é utilizado no comportamento por cada cidadão. Tais regras orientam cada indivíduo que vive na sociedade. Né? Então, moral, em síntese, em linhas gerais, é isso. Aqui nós estamos, como disse, estabelecendo esse diálogo, essa conversa hoje, nesse dia chuvoso, né? Mas que requer a nossa seriedade em passar para os colegas o que a gente aprendeu, não só nos bancos da universidade, como no dia a dia, no nosso trabalho que nós realizamos na Prefeitura de Quaraí, como o senhor sabe. A moral é objetiva e prática, a ética é uma reflexão da moralidade, sempre está a moral, ou moral, né? em se sobrepondo a todos os demais exigências do comportamento humano. A ética e moral abrangem diferentes significados. A ética está associada no estudo fundamentado dos valores morais que orientam o comportamento humano social. Por outro lado, a moral está associada aos costumes, regras, tabus e convenções estabelecidas por cada um ou por cada sociedade. Certo? Um exemplo prático: um indivíduo em situação de miséria encontrar caindo na rua uma carteira e decidir utilizar o cartão de crédito nela guardado para adquirir medicamentos ao seu filho que está agindo de acordo com os princípios morais. A finalidade maior variável por indivíduo e contra as normas éticas, sempre as mesmas, independente da situação. Ou seja, tanto faz ele estar num estado de miserabilidade, mas ele deve preservar a situação, os princípios da moralidade. Portanto, não é dele. Embora ele esteja em extrema necessidade e o caso requeira que ele compre um medicamento para o filho, o mais correto seria procurar o dono desse cartão e expor essa situação para ele e devolver o cartão que não é dele. Então, valores e princípios são fundamentos éticos com o ideal de perfeição, são nossos ideais. A igualdade, esse princípio diz que todas as pessoas são iguais e por isso devem ser tratadas iguais, sem preferência alguma. Nossa própria Constituição e o próprio princípio de aplicabilidade da lei diz que todos nós somos iguais diante da lei. Muito embora nós saibamos que nem sempre é assim. Aí existe uma série de fatores, como principalmente o fator econômico, a gente sabe disso, que entre uma pessoa mais situada economicamente, nós estamos em desvantagem, pode não parecer, mas nós estamos em desvantagem, e muito embora nós confiamos no que expressa a lei, porque a lei diz que nós somos iguais, mas ali para avaliar uma situação, e por isso a situação dos senhores questão de trânsito. Esta aplicabilidade deve ser uma premissa, não é porque o doutor fulano, o doutor ciclano, se ele estiver infringindo a lei e no agir dos senhores lá em campo que eu falo, realizando o trabalho da rua, ele deve ser tratado como determina a lei, independente da situação econômica dele. Ok? Então aí vem liberdade. A liberdade significa o direito de agir, né, segundo a sua vontade, mas deve ser usada com responsabilidade para não prejudicar outra pessoa ou ferir os princípios éticos e legais. Temos, por exemplo, a liberdade de expressão, na qual podemos falar sobre nossas opiniões sem ser censurado. Isso significa que eu posso opinar sobre uma determinada situação, mas eu não posso ultrapassar os limites, porque aí eu vou cair no direito de resposta, se eu estiver falando num meio de comunicação, vou sofrer as sanções da lei se eu ultrapassar esses limites aqui de princípios éticos e legais.
Mas esta liberdade tem limites quando esta opinião discrimina pessoas ou grupos com declarações injuriosas e difamatórias. É o poder que qualquer pessoa pode usar, mas nos limites da lei. Sempre eu disse, não podemos ultrapassar a lei. Certo? Solidariedade e fraternidade. Aí eu já estou ultrapassando uma série da minha proposta dele. Mas são tópicos congêneres que a gente deve de abordar. Então, a solidariedade e a fraternidade é um sentimento de relação ao sofrimento dos outros. Aí nós vamos abordar na rua até uma senhora velhinha que vai passar na faixa de segurança, de ajudá-la, já é um princípio de solidariedade e de fraternidade, certo? Então isso a gente tem que estar muito presente na vida da gente, principalmente com aquelas pessoas que lidam com o público. E vocês vão lidar com várias situações no exercício profissional. É uma responsabilidade mútua, onde todos se sentem responsáveis uns pelos outros, cooperando entre si. São pessoas em uma situação melhor ajudando outras que estão em situação melhor que a sua. Eu que eu falei da velhinha, atravessaram na parte de segurança. A honestidade é um princípio moral e ético bastante acentuado, que eu penso que todo cidadão nem deveria estudar isso na escola, isso deveria vir já do seio da sua família, né? Essa questão de honestidade. Mas a gente sabe que na sociedade de hoje nem sempre é assim, né? Então, ser honesto é ser verdadeiro, ou seja, não mente e não engana, né? Embora seja uma situação que vai me prejudicar, eu penso que devo de chegar no meu superior, ou no seio da minha família, olha, eu errei por esta e esta razão. Isso é honestidade na verdadeira acepção do termo. As pessoas que têm dignidade, uma pessoa que tem dignidade. Ele é contra a lei de Gerson, a lei da vantagem. A lei de Gerson, você sabe, né? A lei da vantagem. Nunca conheceu. Não. Gerson era um jogador de futebol da seleção brasileira. E ele sempre dizia que se ele estivesse levando vantagem era ótimo. Então ele ia utilizar a lei de Gerson, onde tu leva vantagem. Né? Aquela da propaganda que estimulava as pessoas a levarem vantagem. Viu? Eu estou falando que é verdade. E sem serem espertos. É observador das regras morais. Né? Ele também fez uma propaganda para propaganda de cigarro, não lembro a marca. Se tu utilizasse aquele cigarro, tu tinha um plus de vantagem. Então era isso. Na época fumar era bonito socialmente, hoje a gente sabe que é prejudicial. A honestidade é ligada a pessoa íntegra, decente, de honra, é uma pessoa que tem a coragem de cumprir com suas obrigações, corretamente, mesmo que gere consequências, pois é uma pessoa de moral elevada. Justiça. Justiça, nós lidamos no dia a dia devemos lidar sempre com justiça, ser justo em tudo que a gente faz. E aqui nós não estamos falando em justiça do Poder Judiciário, vamos falar na justiça de atender bem, de ser correto, por igual, enfim, se estou atendendo no serviço público, tem um idoso, que a gente sabe que tem prioridade, então isso é justiça, né? Mas aqui é um princípio que mantém a ordem social, de ser justo com todos, respeitando o princípio da igualdade, onde todos somos iguais. A justiça é cega, né? Nós sabemos o símbolo da justiça é a deusa Têmis com as balanças na mão e uma venda nos olhos. Buscando a igualdade de todos perante a lei, a pessoa justa se preocupa com o bem-estar de todos e não apenas do seu. Responsabilidade, um princípio moral, ético, que deve estar bastante presente na vida da gente, né? Ser responsável, responder por seus atos, mesmo que algo esteja errado. É o que eu falei,
Embora eu esteja errado ou infringido algum princípio moral, eu devo de ser bastante responsável, ético e justo. Né? O respeito nem precisa se falar. Nós devemos, isso é natural da família, já vem da família, né? O princípio do respeito, e aqui respeito de um modo geral, desde os mais velhos até os mais novos, enfim, é o ato de respeitar e ser considerado ter consideração ao próximo, é que estou de lado aqui, por isso eu o respeito faz a pessoa não ter atitudes perversas contra outra pessoa, a pessoa deve ser respeitada para ser respeitado, respeitar e não ofender, né? Ou discriminar uma pessoa, porque essa pessoa vive diferente de você, né? Então isso é respeito, certo? Aí nós temos virtudes, né? Virtudes intelectuais, alguém teve o privilégio de nascer com essa virtude, isso aí não se adquire, né? Muito embora a educação nos diga que nós procuramos estudar, entre aspas, adquirimos, né? Ligado à inteligência, aprender através do diálogo, reflexão com o objetivo de ter um conhecimento verdadeiro. Virtudes morais, ligadas ao bem através de um comportamento moral, reto, ético. É a vontade de uma pessoa fazer o bem. São hábitos constantes com o objetivo de fazer o bem. A virtude, quando você junta valores morais e sintonia perfeita com a vontade humana, é ter uma boa conduta. Então isso são virtudes. Benevolência, demonstrar boa vontade com relação a outra pessoa, autoconfiança, ter segurança quando a gente vai agir, tranquilidade e prudência. Isso vocês vão encontrar muito na rua, vocês vão ter que ter essa autoconfiança, porque vocês certamente em algumas circunstâncias vão ser desacatados. Isso pode descrever que é normal e natural, até nos fins de semana alguém mais exaltado, né? Por efeito de bebida, enfim, tem que ter muita segurança na hora de agir, tranquilidade e prudência. Isso é uma virtude que nós devemos ter na hora de decidir o que fazer, certo? Coragem, determinação e controle do mesmo, desapego, ausência de preconceito, ou seja, não é porque o outro fulano é deficiente, ou ele é preto, ou ele é gay, ou ele, enfim. Hoje tem todas essas coisas aí, nós temos que ter desapego nesse preconceito, preceitos de raça, enfim, certo? Determinação e firmeza na hora de firmeza e perseverança. Então é o que eu falei na hora que for tomar uma atitude, mesmo sendo desacatado, tomar uma atitude bastante elevada, enfim. Disciplina, obediência às regras, sempre dentro da regra. Quem está dentro da regra não vai ser punido em nenhuma circunstância. Certo? Empatia, respeitar, assim, aquele cara é bárbaro, me deu uma informação, ou eu estava numa situação, o veículo é isso, né? No trânsito, e o cara apenas me orientou, ele não me mudou. Isso é empatia. Né? Agora tem circunstâncias que são educativas, tu não vai mudar ele, tu vai explicar para ele que ele está infringindo uma regra e dizer a ele não estaciona mais aí, que é de idoso, ou de deficiente, enfim. Senão eu vou ter que, infelizmente, elaborar um algo. Né? Generosidade, sempre preparado para ajudar as pessoas. Então eu penso que, de um modo geral, aí nós tivemos vários tópicos aí sobre ética, moral, valores e virtudes. Certo? Passamos para a nossa próxima. Vamos lá. Já foi instrutor de uma lei. Como é? Já foi instrutor de uma lei de ética. Aí tem aqui direito. Não, agora não é ali é meu. Agora tu vai entrar no regime jurídico. O regime jurídico acho que está no Google. Não, ele está aqui. Tá aí baixado? Ele está aqui nesse pedaço. Aperta R1. Aí. Pessoa civil federal. Os dois, isso mesmo. Primeiro eu quero falar dos deveres. Tem um Coreia aqui também. Tá, mas para aí um pouquinho. Primeiro nós entramos onde diz deveres.
dever. Ó, aí, clica aí. Agora sim. Abrindo, né? Aí está. Ó, não conhece, Ele vai dar um zoom agora. É. Dá Ctrl mais. Não vai. Eu acho que aí tu vai ter que alterar ele lá, ó. Aí eu tenho um mais menos ali, ó. Agora sim, ó. Aí para nós enxergar, cara. Tá. Só botão. Então vamos lá. Não é aí mesmo nesse que tava aí. Vai ter que ficar daquele jeito. Aí. Ó, aí tá. Então, Isso. Aqui eu passo ele aqui, ó. A gente deixa no máximo quase ali. Tá bom, né? Isso. Então tá. Nós vamos começar aqui a falar dos deveres do servidor público. Que é isso que nós tínhamos nossa programação aqui, quando eu os deveres do servidor público. Certo? Nós estamos no tópico número 3 da CNI. Então vamos lá. Tem coisinha ainda. Então aqui, ó, eu trouxe aqui alguns tópicos dos deveres do servidor público. Nós temos também deixa eu ver aqui, as proibições, certo? Vamos voltar aqui. Então, deveres, isso está na Lei 1318, que é o regime jurídico único de Quaraí, certo? É a lei que regula todas essas questões onde nós temos que nos basear como deveres do servidor público. Exercer com zelo, dedicação às atribuições do cargo. Isso é um princípio natural, né? Quem está exercendo uma coisa, até quem limpa o chão, na hora dele limpar, fazer o trabalho dele, é isso aí, ó, exercer com zelo e dedicação às atribuições do cargo, certo? Se ele é um servente, ele é lotado para isso, ele vai ter isso aí. Isso tem que a gente tem que ter em mente. Ser leal às instituições a que servir. Eu falei aqui antes que tudo que a gente tem acesso tem que guardar ao âmbito do trabalho, né? Porque aí entra a questão ética, moral, tudo isso que a gente falou antes, ok? Fecha esse coisinho. Fecha esse coisinho. Aí aqui, observar as normas legais regulamentadoras, regulamentares, ou seja, tem determinadas repartições públicas que tem as regras da repartição. Tem resoluções, tem ordens de serviço, isso aí são essas normas regulamentares, certo? São princípios básicos de deveres do servidor, não é? Cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais, ou seja, um exemplo, vamos dizer que eu sou superior de vocês, eu resolvo dizer, põe fogo em tudo isso aqui. É uma ordem manifestamente ilegal. Como é que vai pôr fogo aí? Não é? Então, se ela é legal, tudo bem, mas se ela for ilegal, não vamos recusar, eu não vou fazer isso. Certo? Então, atender com presteza, ou seja... O que seria exatamente manifestamente legal? Seria algo que prejudicaria alguém ou alguma coisa? Seria essas ordens esdrúxulas assim, fora do contexto. Como eu dei um exemplo aqui, eu chego aqui, ó, pessoal, vamos botar fogo aqui, eles não fecham a porta e vão embora. Por exemplo, assim, vou dar um exemplo menos drástico. Menos grave, assim. Por exemplo, eu sou aqui fiscal agente de trânsito e me mandam fazer uma função lá na prefeitura diferente do que eu devo exercer. Seria enquadrada nesse manifestado da lei? Não, aí assim, ó, vocês têm que observar uma coisa. Vocês têm que observar uma coisa. O cargo de vocês, eu sempre discuti isso, viu? Vocês são um super fiscal. Por que são um super fiscal? Geralmente, eu falo no concurso, eu quero um fiscal de obras, certo? Eu quero um fiscal de tributos, certo? Só um minutinho, nós vamos sair para atender uma conversa e aí, se chegar alguém, vai ter que fechar. Né? tá bem, né? Aí assim, ó, o cargo de vocês é um super fiscal, vocês são fiscal de trânsito, fiscal de tributos,
fiscal de obras, de patrimônio e tem um outro nome. Ambiental. E ambiental. Quer dizer, vocês foram lotados para trânsito, Sim. mas nada impede que de repente o prefeito, pela necessidade, diga, vocês vão trabalhar lá na Secretaria de Fazenda, que a arrecadação é comigo na Fazenda, e vão trabalhar na arrecadação, na fiscalização de alvarás. Sim. Aí não está contrário ao exercício de vocês, entende? Sim, sim. Aí não- Nessa questão, sim. Mas se fosse Não, se diferente. fosse uma coisa diferente, por exemplo, a partir de hoje vai ficar lá para ser o servente, lavar o chão, né? E aí ele fala. Uhum. É uma ordem totalmente ao contrário Sim. do que vocês fizeram com o concurso. Tá bem? Então vamos lá. Atender com presteza a pessoa é isso que vai ser coisa disso. Eu vou lá, se tiver, chegar aí, vocês têm que sair daqui e atender a pessoa, certo? Sim. Atender tranquilo, assim, não é atender mal, um bravo, um cara feio. A gente pode dar com o mundo em cima da cabeça da gente, do particular, mas tem que atender aqueles sorrisos, olha, o senhor precisa o quê, né? Então tá. E aqui atender ao público, a veja que o 5 foi distribuído em mais de um item, tá? Então atender ao público em geral, prestar as informações requeridas, salvar a proteção por sigilo, é o que eu falei. Hoje tem que observar muito que tem informações que a gente não pode dar. Existe a Lei Geral de Proteção de Dados, certo? Por exemplo, seguidamente eu vou na rádio, não sei se vocês já viram, que tem informações que eu não posso, quanto é a arrecadação deste mês? Eu não posso fornecer esse dado, porque é um dado que está sob sigilo, certo? Nesse caso, seria considerado uma improbidade administrativa? Seria uma infração se eu fornecer o dado que eu não posso dar, é uma infração, eu vou sofrer as consequências, o prefeito vai me punir, enfim. A improbidade não deixa de ser uma improbidade administrativa, porque eu tenho que guardar sigilo e zelo pelo cargo que eu exerço, certo? Sim. Aí aqui ainda a expedição de certidões requerida para a defesa de direitos, esclarecimento de situações, de interesse pessoal, isso a gente fala muito na Secretaria de Fazenda. Expedir uma certidão que não deve nada, o cara precisa por alguma razão, ou se ele deve, o que ele deve, vai narrar na certidão, o senhor deve o IPTU de dezembro, essa coisa assim, certo? As requisições para a defesa da fazenda pública, levar ao conhecimento da autoridade superior as irregularidades de que tenha ciência em razão do cargo. Um exemplo, vamos dizer que aqui o cargo de vocês esteja acontecendo, enfim, o coordenador aí esteja agindo errado, em alguma razão. Bom, ele foi pescar na caminhoneta aqui, um exemplo, né? Vocês têm o dever de levar ao conhecimento da autoridade superior que está vendo essa irregularidade. Certo? São exemplos, eu estou dando exemplos aleatórios aqui, né? Zelar pela economia de material e pela conservação do patrimônio. Por exemplo, agora que está chovendo, se chovesse aqui em cima, guardar tudo de tal maneira para preservar o patrimônio, né? Guardar de novo aqui nele o sigilo, veja só, sobre assuntos da repartição. Então o sigilo é algo que está muito presente. Manter conduta compatível com a moralidade administrativa, ou seja, que não é chegar gritando, você quer, isso aí é imoral, né? Não é esse povo. Certo? Vamos lá. Acho que travou, né? Clicar na página em si. Aí, ele pode levantar até aqui, ó. Até aqui. Levanta aqui. Não, para cima. Não, a partir do 9. Aí, ó, ser assíduo, pontual, isso é natural, é normal, nem precisava estar expresso como dever, mas isso aí a gente sabe que tem que chegar na hora, horário de repartição, horário de entrada, horário de saída e tal, enfim. Tá. Tratar com urbanidade as pessoas, esse tratar com urbanidade é isso que eu falei, é tratar, o mundo pode estar em cima do nosso ombro no particular, na nossa casa, e nós temos que estar com a moral elevada aqui para nós
representar contra a ilegalidade, omissão ou abuso de poder. Por exemplo, vamos dizer que você chega um superior aqui e começa a desacatar. Tem que ficar parado lá olhando para a parede de castigo. Isso aí é uma ilegalidade, isso aí requer um represente para a autoridade hierarquicamente superior. Olha, o cara está me desacatando todo o né? Então aqui tem as proibições. O que eu não posso fazer? Tá? Aí tá. Então, ausentar-se do serviço durante o expediente sem prévia autorização do chefe imediato, ou seja, o que é isso aqui? Isso aqui, de repente, eu saí daqui, não, mas eu não vou pagar minhas contas. Até pode. O cara chega e diz, pai, eu preciso pagar uma conta ali. Lá na minha secretaria eu tenho, sob o meu comando, 32 funcionários. Certo? São 9 setores lá na secretaria de fazenda. Então, assim, ó, isso acontece todos os dias, né? Chegar a pessoa e me dizer assim, ó, olha, eu preciso ali pagar uma conta, eu preciso levar meu filho no médico, eu preciso ali, será que não dá ali para mim comprar um bolachinho, uma coisa pro lanche? É evidente que a gente vendo o fluxo de trabalho e permite que eles façam isso, né? Mas ausentar-se repentinamente, assim, ou seguido, nem precisa ser paulatino, assim, todos os dias, isso não precisa ser. Então o cara pensa que ele trabalha aqui e resolve fazer as coisas dele sem comunicar a ninguém, né? Isso é proibido, então ele tem que ter a aquiescência do nosso chefe imediato. Retirar sem prévia anuência da autoridade competente qualquer documento objeto da repartição, que eu falei antes. Tudo que a gente trata é sigilo do nosso trabalho, né? Então aí, salvo se o chefe tornou público, aí é diferente. Ele vai responder enquanto ele for responsabilidade. Recusar fé a documentos públicos, ou seja, alguém traz um documento, um exemplo, vamos dizer que eu fui absolvido de uma multa de trânsito e eu trago uma decisão judicial, o juiz me dizendo que eu não tenho que pagar. E aqui na repartição eu vou comunicar que, olha, o juiz me absolveu aqui, o senhor retire aí no sistema aí essa multa aí que eu tenho. Não, isso aqui não tem valor, é um documento público, certo? Então, recusar o documento público é uma das proibições do nosso servidor público. Nós somos servidores públicos. Opor resistência injustificada ao mandamento de documento, processo de execução de serviço, aqui vai tramitar muito processo. Tudo tem prazo, tudo tem que observar prazo, tem que observar a legalidade, se está bem fundamentado, se tem... Um exemplo, ele vai discutir uma multa que ele estacionou em lugar indevido, se realmente era isso que ocorreu, todas essas coisas. Né? Promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição. Isso aqui é mais uma questão moral, assim, o cara, ele tá é mais um presente que não dá valor para nada, não se manifesta, não faz o trabalho, né? Cometer a pessoa estranha a repartição fora dos casos previstos em lei, o desempenho de atribuição que seja de sua responsabilidade e de seu subordinado. Isso aqui é tu trazer um estranho na repartição sem comunicar, se a gente tem um chefe, sem comunicar o chefe. Qual é a razão que aquela pessoa estranha está ali? Né? Então é isso. Não seria, por exemplo, porque ele diz cometer a pessoa estranha à repartição o desempenho da atribuição que seja de sua responsabilidade ou de seu subordinado. Tipo, eu pegar uma coisa que eu tenho que fazer e botar outro para fazer. Isso. Seria isso aí? Isso. Uma pessoa estranha no teu trabalho também. Sim. Mas também é tu trazer um estranho aqui e o cara está aqui. Eu sou amigo daquele ali, ó. Mas é um estranho. Claro. Né? E também isso que tu falou aí. Eu tenho a atribuição de guardar aquele ventilador ali e eu mando outro guardar. Tá? Então é proibido isso, tu tem que exercer a tua função. Sim. Né? Coagir, aliciar, subordinado no sentido de filiarem-se a associações profissional, sindical ou a partido político. A gente sabe que cada um tem as suas preferências, tanto
em associação profissional, sindical ou partido político, a gente sabe, mas a gente não deve nem de coagir ninguém, não, definir lá com fulano, com fulano. Fora daqui, tudo bem. Manter-se sob sua chefia imediata, em cargo ou função de confiança, cônjuge, que é, no caso, a mulher, ou o marido, se for um agente feminino, companheiro ou parente, até o 2º grau civil. Bom, aqui tem um detalhe muito interessante, que a lei de nepotismo, que é a súmula número 13 do Supremo Tribunal Federal, ela diz que é o parente até o 2º grau da autoridade nomeante. Ou seja, se eu, por exemplo, não posso nomear minha filha para exercer um cargo. Eu sou a autoridade que vou nomear um parente. Agora, se o prefeito nomear ela, por exemplo, a um cargo X, ele não é meu parente. Sim. Ele é a autoridade Mas no nomeante. caso de, se fosse nomeado, no caso de concurso público, o senhor poderia, exceto ali na No função. caso de concurso público, sim, se ela Sim. passou no concurso público, eu posso. Claro. Aí é óbvio, não tem o que fazer. Tá? Valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outro em detrimento da dignidade da função pública. Valer-se do cargo para lograr proveito pessoal. É a famosa, aqui no caso de vocês, isso vai ocorrer. Eles vão tentar dizer assim, entendeu isso aqui, esse dinheiro, esse dinheiro, entendeu? É uma das proibições, é a tal de propina. Isso, Então está aí. Então é isso. Participar de gerência ou administração de sociedade privada personificada ou não personificada. Pode levantar, levanta o dedo aí sim. Aí tá. Então, o resumo de todo esse tópico aqui, que é bastante extenso, se eu sou funcionário público, eu estou proibido de exercer uma outra função. São duas profissões que podem exercer, os médicos e os professores, certo? Os professores podem ter mais de uma função e os médicos também. Fora daí, nenhum outro pode. Ele tem que exercer aquela função pela qual ele foi concursado e teve a sanção e ingresso no serviço público. Por exemplo, assim, se eu estou exercendo agora, por exemplo, um cargo público e eu sou nomeado em outro cargo público, eu pedi exoneração, essa exoneração ela é de imediata ou tem um prazo até depois? Agora nós vamos entrar no regime jurídico e nós vamos abordar isso. Se for no município, salvo engano, dos anos que tu já fez serviço público, se mantém, já foi estabilizado no município. Agora, se for em outro município, aí tu tem que exonerar de um presencial do outro. Isso, claro. E ali onde entra as remoções, certo? Aí nós vamos ver o regime jurídico, tá? Aí vai, atuar como procurador ou intermediário junto às repartições públicas, salvo quando se tratar de benefícios previdenciários ou assistenciais de parentes até o 2º grau e de cônjuge ou companheiro. Então, que atuar como procurador imediato nem necessariamente precisa ter uma procuração. Tu vai lá tratar assuntos dos teus parentes ou aqui pelo fato que tu é daqui. Isso não é recomendável, isso é proibido. Tá? Então aí, o que então nós estávamos falando? Receber propina, comissão, presente ou vantagem de qualquer espécie em razão de suas atribuições. Bem que agora aqui nas nossas datas, principalmente Natal, fim de ano, os empresários e até as pessoas, eles vêm aqui em qualquer lugar. A minha repartição agora diz, trouxe aqui um presente para ti, um agrado. Se a gente for para o pé da lei aqui, nós não podemos nem receber. Certo? Mas, por exemplo, alguém me traz uma garrafa de vinho, não é recomendável que eu faça. Eu vou controlar toda a lei aqui. Por favor, deixa vir. Né? Porque, afinal de contas, a hipótese que esses empresários grandes aí, RIC e outras pessoas aí, mande um agrado para a secretaria. Se for por pé da
caso não é uma propina nem comissão, mas é um presente. Né? É despretensioso, assim, não tem vinculação com nada. Mas seria, no caso, proibido só se fosse na razão do. Tipo, o senhor Agora sim, em razão de alguma vantagem, aí sim. Aí sim eu não posso proceder mesmo. Né? Se for só por doação, pior. E tá aí. Eu vou ser. Aceitar comissão, emprego ou pensão de Estado estrangeiro, ou seja, aqui tem muito em fronteira, tem que ter muito isso. Tem gente que tem os benefícios do BPS, o Banco de Promoção Social do Uruguai, que é o INSS nosso. Tá? Então tem pessoas que têm pensão de Estado, e é estrangeiro, porque ele tem dupla nacionalidade. Tenta pegar aqui também. Ele tem dupla nacionalidade. Tem gente que tem. Sim. É proibido? Tem gente que tem. Hoje não tem mais, porque os tempos de contribuição se utiliza nos dois lados. Ou seja, vamos dizer que eu fosse alguém que tem dupla cidadania. Sim. E eu vou me aposentar lá. Eu levo meus tempos de trabalho lá e utilizo lá. Se utiliza só uma vez, é por um acordo do Mercosul, certo? Eu vou utilizar lá. Se eu quiser me aposentar aqui, eu não vou conseguir, porque o meu tempo eu já queimei lá na pensão do Uruguai. Ou vice-versa. Se eu quero me aposentar aqui, eu tenho nacionalidade brasileira também, eu trago os meus tempos de lá e averbo aqui, mas só uma única vez. Tá bem? Praticar usura sob qualquer das formas, certo? Proceder de forma desidiosa, ou seja, o que é a desídia? Falta de vontade, essa coisa aí toda. Utilizar o pessoal ou recursos materiais de repartição em serviços ou atividades particulares. Mas é muito disso. Tem secretaria de obras, por exemplo, tem máquina de cortar grama. Aí no fim de semana eu resolvo levar para cortar minha grama. Isso me proíbe aqui, embora a gente veja, embora a gente saiba que isso aqui, em todos os lugares, acontece muito. Acontece. Né? Mas, em regra, é proibido. Certo? Cometer a outro servidor atribuições estranhas ao cargo que ocupa, exceto em situação de emergência transitória. É o que nós estávamos falando do cargo de vocês. Mandar ele, porque eles são servidores lotados num departamento de trânsito. Eu vou mandar ele, de repente, ficar, por exemplo, o clássico que eu dei é lavar o chão lá, limpar o chão, trabalhar como servidor. Isso aqui é proibido, certo? Então aí exercer qualquer atividade que sejam incompatíveis com o exercício do cargo ou função e com o horário de trabalho. Tá, vocês têm um horário diferenciado, porque tem horas que vão estar de noite, enfim, tem um que fica aqui escalado na escala, que vai ficar aqui a noite inteira. Tá, então é tratamento diferenciado, são cargos e funções que são diferenciados e regulados em lei. Recusar-se a atualizar seus dados cadastrais quando solicitado. Por exemplo, os agentes femininos, elas casam e mudam o nome. Se bem que hoje, a nova legislação permite que o homem também mude o seu sobrenome na hora de casar com alguém. Hoje é permitido que o homem também possa ter os sobrenomes da mulher. Como ela também vai ter os nomes do marido ou não, essa opção, ela pode ter os mesmos, ficar com os mesmos nomes dela, os apelidos de família, tanto o matronímico quanto o patronímico, pai ou a mãe, e pode agregar o do marido, mesmo para o marido, ele pode ter os nomes dele de família, os apelidos de família, e na hora que casar, colocar o da mulher. Isso hoje é... Nesse caso, ele poderia pegar tanto do pai dela quanto da mãe dela, como é que seria? A escolha é uma boa pergunta, a escolha é aleatória. É por conta própria? Todos nós temos dois nomes de família. O meu é Moreira da Rosa, certo? Não sei que é o caso e eu nunca vou casar, será uma verdade.
Vamos dizer que é o caso de uma Silva da Silva. Sim. Não, Silva Costa. Eu posso optar pelo Silva ou pelo Costa, Claro. trazer para o meu nome. Mesmo ela, vai optar por um dos meus nomes, ou Moreira, ou da Rosa, enfim. Ou optar pelos dois, agregando os meus. Certo? Ficaria um nome bem completo. Então, qual é a fundamentação de tudo isso aqui que nós vemos? É o artigo 116 e 117 da Lei 8.112/90. Que lei é essa? Esse aí é o regime jurídico. É o regime jurídico, mas é federal. Eu coloquei ali de propósito, porque ele já passou ali pelo código aí. Agora nós saímos daí, meu amigo. Mas são bem semelhantes, né? São semelhantes. Esse aqui, ó. Esse aí. Jurídico do Deus. Aí está, essa lei aí, ó. É o regime jurídico dos servidores públicos civis federais, certo? Por quê? Porque ele é um estado do Senado Federal, tá? E ele é de 90, Sim. tá? Mas é os mesmos, literalmente as mesmas coisas. Agora nós entramos no nosso, que é o regime jurídico, a Lei 1318. Pode sair daí, eu só trouxe essa aqui para ilustrar, essa aqui, certo? O regime Regime. Só da. do sócio federal, qual é? Aí tá. Esse aí. Aí está, esse é o nosso regime jurídico, certo? Ó, é de 2004, tá? Se tu conseguir colocar ele em página dupla, fica bem tranquilo. Não vai salvar. Vai pôr ele em página dupla. Deixa eu ver. Baixar assim. Por aqui não, né? Só se baixar assim. Eu acho que ali naquele livro, pelo menos eu dividiria ali que vai entrar uns 4. Vou tentar salvar ele como. Aqui aí. Não vai entrar, eu acho. Vou salvar como Não, paisagem. não tem problema. Não, é que tá. Salvar o plano. Ali agora tu põe ele, apareceu aqui no canto. Aqui tu vai diminuir o tamanho. Não aparece. Aqui, vamos ver aqui. Aqui tem o ajustar. Aí deixa assim mesmo, não tem problema, deixa assim mesmo. Assim mesmo. Só levanta ele pra mim. Tá. Não tem problema. Vai no stepzinho na tecla. Aí tu deixa aqui no comando. Tá, ó, vamos lá. Nas preliminares. Que estava previsto aqui. Esse aqui é o que tu estava me perguntando. Sim. É da vacância. Mas vai ter a remoção. Aí é quando entra, certo? Nós estamos progredindo bastante. Que aí nós vamos entrar nos princípios, conceitos dos servidores e as disposições preliminares e as votações, tá? Então vamos lá. Ele está no início, porque eu passei uma página inteira e eu não consigo só ele. Aí está. Levanta para cima, levanta para cima. Então tá, aí ó, só para ver o que era isso que eu disse na lei. Peguei você, né? O que eu disse que era isso aqui na lei? Viu? Era a epígrafe. Aqui é a epígrafe. E aqui é a ementa. Não é emendar. É a ementa. Com T. Certo? Ó. Aqui é a ementa. Aqui é a autoridade legitimada, ou seja, nem todos são legitimados para encaminhar uma lei para a apreciação do parlamento, certo? Aí aqui é a ordem de execução. Certo? Viu como tem tudo na lei? Sim. E aí vamos passar. Aí tá. Ó.
são as disposições preliminares de uma lei, de uma legislação? É a introdução dessa lei, né? O que ela trata, né? A ementa nos diz de que ela trata, e aqui sucintamente ela vai dizer, nesse caso aqui, ó, esta lei institui o regime jurídico único dos servidores públicos do município de Quaraí, Rio Grande do Sul. Certo? Ó, para os efeitos desta lei, servidor público é a pessoa legalmente investida em cargo público. Vocês foram legalmente investidos em cargos públicos por força de uma Concurso público. Mas aí o concurso público é o ato pelo qual vocês se habilitaram. Mas vocês foram investidos no serviço público aqui investido. Ó, para efeitos desta lei, servidor público é a pessoa legalmente investida em cargo público. O que investiu vocês? A portaria de nomeação. Todos têm uma portaria de nomeação. Esse é o ato administrativo que investiu os senhores do serviço público. O concurso habilitou vocês a serem legalmente investidos no serviço público. Viu? Cargo público. Então, o que é um cargo público? É o criado em lei, em número certo, com denominação própria, remunerado pelos cofres municipais, ao qual corresponde um conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas ao servidor público. Então, na hora que criou o cargo, criou as atribuições. Por isso que eu digo que os senhores são um super fiscal, porque tem todas as atribuições de fiscal. A única diferença é quando em que ele está investido. No caso dos senhores, são fiscais de trânsito. Né? Nada impede de que amanhã sejam fiscais de obras. Sendo fiscais de trânsito, a gente estaria sujeito às mesmas normas assim, de agente de trânsito. Sim, depende da nomenclatura, né? O agente de trânsito é o fiscal de trânsito. Tá? Cargo público é criado por lei, como disse, os cargos públicos terão provimento efetivo ou em comissão, ou seja, efetivo é aquele que é criado por lei, a investidura é por a habilitação é por concurso público, a investidura é por portaria ou ato administrativo semelhante. Tá. Ou em comissão são os CCs, certo? Tá. Os cargos públicos serão aqui. A investidura em cargo público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos ressalvadas as nomeações para cargo em comissão, declarados em lei de livre nomeação e exoneração. Vamos lá. E aí vem. Eu acho que eu subi um outro a mais. Aí tá. Pode levar até aqui, ó. Esse aqui, tu põe lá na barra de cima aqui, ó. O quarto. O quarto levanta lá em cima aqui. Aí, agora sim. Ó, e aí vem, ó. A investidura em cargo público depende da aprovação prévia em concurso público, de provas, de títulos, ressalvados de nomeações para cargo em comissão. A investidura em cargo público municipal será por concurso de provas e títulos. O que é isso? Por exemplo, os contadores, e além deles passarem no concurso, eles têm que apresentar as provas e títulos, ou seja, a prova de que ele tem o registro no conselho e os diplomas de que ele tem a formação. Certo? O médico, ele vai ter que apresentar o registro no conselho e o diploma, os diplomas, tantos quantos forem necessários. Certo? Somente poderão ser criados cargos de provimento em comissão para atender cargos de direção, chefia ou assessoramento. Então, os CCs, isso é um erro que vem faz muitos anos, não é dessa administração, né? A vida inteira foi assim. Os CCs, na verdade, eles são, o fundamento deles é para cargo de direção, de chefia ou de assessoramento. Por exemplo, os advogados podem serem CCs por cargo de assessoramento, ele vai assessorar um engenheiro, enfim. Certo?
ou alguém que vai ser um chefe de obras, vai ser um CC, ele é um cargo de chefia. Um cargo de direção, ele vai ser um diretor de trânsito, é um cargo de direção, ele pode ser um CC. Certo? Função gratificada é instituída por lei para atender os encargos de direção, chefia ou assessoramento. Além dele ter essa nomeação aqui, ele vai ter uma função gratificada, um plus a mais no que ele recebe por exercer aquela função. Isso é FG, é as chamadas FG. Só para o servidor efetivo, né? Para servidor efetivo. É vedado cometer ao servidor público, ao servidor, atribuições diversas de seu cargo, exceto em cargos de direção, chefia ou assessoramento e comissões legais. Ou seja, às vezes dentro da repartição tem aquelas pessoas que fazem parte, por exemplo, das comissões disciplinares. Um exemplo, alguém transgride regras e se abre um processo administrativo, um processo administrativo disciplinar. Existe uma comissão permanente e às vezes não tem a comissão permanente, é a comissão nomeada para aquela função, para aquele processo. Mas o correto é uma comissão permanente com os servidores do quadro que participarão do processo administrativo, ou qualquer infração que a pessoa venha a sofrer. Tá. Aí tem que ter a vacância, os requisitos básicos para ingresso no serviço público, são disposições gerais, o que é preciso, ser brasileiro e tal. Nesse caso aqui, ó, foi revogado pela lei 1920, de 16 de 8 de 2001, porque tem os brasileiros natos e os brasileiros naturalizados. Antes devia ser só, acho que brasileiro nato, né? Então tá. Aí vamos lá para a vacância, isso eu acho, de 34 ou 37. Tá aqui. Como tu adquire a estabilidade, se não tem necessidade de ordem de escorrer, a estabilidade após 2 anos de efetivo exercício, do que foi revogado, certo? Quanto é? Vocês fizeram o concurso, a pergunta caiu? Não. Eu acho que caiu. Mas não caiu essa. Não é um probatório? Não chegou a essa questão também. O probatório, mas vocês estudaram. Sim, você acha probatório, pelo menos é que assim, o regime de jurídico declarado não me lembro muito, porque foi faz um concurso que eu fiz antes e era outro regime jurídico, mas o estágio é 3 anos. Esse regime jurídico aqui diz 2 anos, ó. Mas existe uma emenda constitucional que levou esse tempo aqui para 3 anos. No último que eu estudei era de 3 anos, o estágio probatório. 3 anos, certo? O servidor estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada a proteger. Aqui os PAD, os processos administrativos disciplinares. Tipo ali no artigo 20 ali, então aqui em Quaraí a gente adquiria com 2 anos. Não, isso aqui foi revogado, esse tempo foi revogado. Ele subiu daí então. Claro. Claro. Ele está aqui ainda, mas diz ali que ele foi revogado. E não acrescentaram no atual? Não, aí tu tem que entrar nessa lei aqui para ver o tempo. Ali vai estar então. Mano, vamos lá. Recondução. Qual é a situação que tu é reconduzido? Doutor servidor Estado. Aí tá. Ó. Recondução e o retorno do servidor ao cargo anteriormente ocupado. Um exemplo, vamos dizer que essa pessoa tem um AVC. Sim. Ele fica com problema, sequela, certo? E aí volta a melhorar e fica ótimo de novo. Ele vai ser reconduzido ao cargo, ele é retirado do cargo dele, ele não pode exercer, e aí depois ele é reconduzido ao cargo. Mas aí não seria reintegração? Não, reintegração é quando tu sai fora. Vamos dizer que por um processo disciplinar, a decisão é te exonerar do serviço público, certo? Sim. E aí tu entra na justiça e tu consegue, via decisão judicial, a reintegração, a volta, isso é reintegração, tá? Falta de capacidade, é aquilo que eu falei, ó, invasão de um problema de saúde, um AVC, por exemplo,
E aí ele não tem capacidade para trabalhar, né? Então é isso, certo? Bom, vamos lá. Que são as várias hipóteses que tem de reprodução. Primeira curada, claro, 22, aumenta e correrá no prazo de 2 anos. Esse aqui permanece esses 2 anos. A contar no exercício em outro cargo, que quando tu exerce outro cargo e tu quer ser reconduzido para o mesmo cargo, é um processo que vai dizer, não vai ser assim, dizer, não, eu quero ir lá para o meu cargo. Não é assim. É um processo. Então, se não existe vaga, serão cometidas as devidas atribuições do cargo de origem. Então, tá. Vamos lá. Reversão. É o retorno do servidor aposentado. Agora aí não dá para ocorrer um problema como afastar um número X de servidores aposentados? Não, Tem 40 e tanto. Vamos dizer que eles pensam na justiça isso aqui. O juiz determina que eles têm que voltar ao serviço. Sim. Então aí é através de um processo, que diz aqui, ó, que não subsiste motivo determinantes para aposentadoria, no caso ele está aposentado e o juiz entende que ele tem que voltar, então ele é uma reversão, certo? Para ocorrer é uma reversão. Não pode reverter, acho que o idoso mais de 70 anos. Os 70 anos é a aposentadoria compulsória. Quem tem 70 anos é afastado do serviço público. Pode ver que os ministros do STF, eles conseguiram via Congresso Nacional que esse tempo aí fosse até os 75. Por isso que agora eles saem do Supremo Tribunal aos 75 anos. Não sei se está no regime jurídico se tem, porque assim, né, os militares eles têm uma idade, tanta idade de serviço militar que eles são obrigatoriamente aposentados. Não sei se teria. É o mesmo regime. É o mesmo. A mesma regra. O Sim. regime é diferente, a regra é a mesma. Quanto tempo seria? É até os 70 anos, né? Por isso que os generais. Não, mas digo de serviço público. Eu cheguei 35 anos. 35 anos. E obrigatoriamente aos 70. Aí é a reintegração. A reintegração está no 29, a investidura do servidor no cargo de origem e tal. O que mais? Vamos lá, eu acho que o 37, o memória do 37. Vacância, aqui que eu quero dizer para você. Lá, o 37, né? 35, 34, 35, aqui, essas pessoas que estão aposentadas aí, que por decisão do Supremo Tribunal elas têm que serem afastadas, vai entrar aqui nisso aqui, Por quê? O que será? Já deu? Levanta para mim até que fique só a vacância essa aí. Não. Usa a seta. 30 e pouco, 37, 35. Aí vai lá em cima, aí tá. Então a vacância do cargo, se o cargo fica vago, por qual circunstância? Tem ali exoneração. A lista mesmo, a exoneração é uma. A demissão é outra, a readaptação é outra, a recondução é outra e pode levantar até em cima, lá mais um pouquinho. Aí tá. A demissão, a readaptação, a recondução, a aposentadoria, o falecimento e a promoção. Tá. Quando eu sou promovido de cargo, meu cargo de origem vai ficar vago, certo? Sim. E ali naquele caso ali de cima, mais um pouquinho. Aí, para aí. Aposentadoria. Então meu cargo fica vago. Esse pessoal que está aí, que se aposentou, o cargo deles ficou vago. E eles seguiram trabalhando. Com base em quê? Eu pergunto. Não tem uma lei amparando que eu, aposentado, continue no serviço público, porque o meu cargo está vago em função da aposentadoria. Certo? É o artigo 35
do regime jurídico único de Paraíba, certo? Então, aqui são as formas do que é a exoneração, como é que se dá a exoneração. Se eu não quero mais trabalhar, eu vou fazer um pedido e ele vai me exonerar, certo? Aqui, Pois é, o que eu gostaria de saber é quanto tempo seria feita essa exoneração. Se, por exemplo, eu fui lá na prefeitura segunda-feira. Olha, eu quero pedir exoneração aqui do cargo. Aí seria exoneração a pedido. Tá, e ele vai dizer no despacho dele lá, ele vai dizer no despacho dele o tempo, ou seja, ele vai dizer, na portaria de exoneração do cargo, ele é um cargo comissionado, ele vai dizer na portaria assim, ocorrendo seus efeitos, na portaria, exonera fulano de tal no serviço público em razão a pedido pessoal, certo? Os efeitos da portaria é através a partir da data X. Ele vai dizer, ou retroagindo os seus efeitos lá para trás. Por exemplo, um mês atrás, ou 2 meses atrás. Ele não pode dizer um ano, né? Sim. Não vai dizer que aqui na hora de uma exoneração a pedido, que esse pedido retroage lá para o início de janeiro. Não, ele vai dizer, ele pode até dizer, retroagindo os seus efeitos, nós estamos em dezembro, a novembro, isso ele pode dizer. Então é esse o prazo que tu tinha dúvida. Não, na verdade, assim, eu não entendi muito o que você quer dizer, mas assim, ó, eu pedi essa exoneração numa segunda-feira e aí quarta-feira eu já teria sido exonerado. Seria um exemplo? Depende do trabalho, do serviço, da repartição. Se ele mandou exonerar imediato, sim. Se eu pedir imediato, eu quero exoneração imediata. se eu pedir numa sexta, e o trabalho da repartição está fluindo fácil, não tem nenhum problema, eles vão preparar e na segunda-feira está pronto. Pedir numa sexta, certo? Sim. Ou numa segunda, pedir numa segunda, aí o cara vai dizer, passa aqui sexta-feira, porque tu tem que fazer esse documento. Tá, e se por exemplo assim, eu sou concursado, aí eu não quero pedir exoneração, mas fui receber uma portaria de nomeação em outro município. Eu teria que pedir exoneração no cargo aqui. Sim, aí tu vai dizer para ele no teu pedido, por exemplo, eu entendi a tua preocupação. Tu está nomeado aqui para exercer uma função pública, certo? E tu passou num outro concurso, precisa tomar posse na terça-feira, bom, aí um acerto entre ele e tu, olha, eu preciso tomar posse lá em Alegrete, eu quero que o senhor me exonere agora. Ele vai determinar o funcionário que faça a portaria. Sim, porque não pode assumir outro cargo exercendo outro. Claro, não pode ter os dois. Sim. É isso aí, ele vai apurar o serviço. Claro. Faz lá com o Até cara porque para comprovar, tu precisa de um certificado que tu não exerce. Não quer? Sim, Declaração que tu não exerce. é uma certidão que tu não exerce função pública. Sim, isso aí foi levado ali na prefeitura. Claro, para o outro vai ser. O que eu fiz isso aqui é quando o chefe imediato, o SED, ou o próprio, no caso nosso aqui, o prefeito, se tratar de cargo em comissão do CC, eu mesmo. Né? De servidor não estável, ele pode, no artigo 22, até quando ele não é estável ainda. Porque se ele for estável, ele vai examinar uma série de fatores. Tá bem? Então é isso. A vacância pode ocorrer na posse do servidor não estável em outro cargo, olha aí, viu? Incalculável, observando o disposto no parágrafo 1º e 2º do artigo 145 desta lei. A abertura de vaga ocorrerá na data da publicação da lei que criar o cargo ou do ato de formalizar qualquer das hipóteses previstas no artigo 35. Qualquer um daqueles atos ali, aposentadoria, pedido de exoneração, tudo aí, tá? É a data que ocorre a vacância, né? Aqui, ó, artigo do pedir, a vacância, função pública gratificada, dar-se-á por dispensa, pedido ou de ofício, ou por destituição. A destituição é uma decisão do prefeito. Eu exerço uma função gratificada, uma FG, que nós estávamos falando, eu tenho uma FG. Aí de repente eu não sou mais o chefe daqui, não tenho daqui ou de qualquer outra repartição, eu não tenho por que ficar com uma FG se eu tenho ela em função do cargo. Tá? Então é isso. As mutações é interessante a gente saber, ó, a substituição,
dar-se-á substituição do titular do cargo em comissão de função gratificada durante seu impedimento legal. Isso é natural. Por exemplo, eu estou doente, fui viajar, quebrou, o avião caiu na floresta, não sabia onde eu estou. Então aí ele vai me substituir, perdão, né, no cargo em comissão ou da FG que eu tenho durante o meu impedimento legal. Quer que eu apareça? Olha, eu estava no meio da floresta, enfim, essas coisas ali. Tá. Poderá ser organizado e publicado no mês de janeiro a relação de todos os substitutos para o ano todo. Quem é que substitui quem? Certo? Então é isso aí, ó. Penso que como é que tu é removido e o que é. Aqui é o caso de vocês, ó. É interessante saber, ó. Que vocês são um super fiscal. Ó, olha aqui, a remoção e o deslocamento do servidor de uma para outra repartição. A remoção poderá ocorrer a pedido, atendida a conveniência do serviço, de ofício, no interesse da administração. Essa daí é pedido, por exemplo, assim, tá, eu sou fiscal aqui, estou no trânsito, né? Aí, por exemplo, eu estou terminando um técnico em contabilidade. Aí eu chego, não sei, para algum superior, será que eu poderia ser, fazer uma remoção para outra repartição por eu ter... Mas é dentro da tua função, né? É um exemplo que tu vai ter que ser removido, onde tem fiscal... No caso, encaixaria fiscal tributário? Fiscal tributário. Eu tendo um técnico em contabilidade? Até que sim, dependendo do que tu vai fazer lá na repartição. Sim, aí para quem eu poderia... O correto seria o fiscal de tributos. Né? Isso. Aí com quem eu poderia... Aí tu vai pedir, tu vai fazer um encaminhamento para o prefeito. Eu sinto a remoção para a repartição X em função do cargo, vai ter encaminhando documentos por agora. Sim. Tá. A remoção por pergunta, vai perguntar com alguém, vai trocar com alguém. Bom, tá. É isso. Função de confiança são as FGs que a gente estava falando. A função de confiança é considerada FG? Não, função de confiança não. A FG não. A FG quando tu exerce um cargo de chefia e tem uma responsabilidade a mais. A de confiança é quando tu é guindado a uma chefia. Essa é a confiança. Não quer dizer que tu tenha uma FG. Aí os horários de trabalho. Sim. Tranquilo. Quando tem hora extra, como é que ele é processado, enfim, o repouso semanal, como é que ele é feito. É isso. Penso que é isso. Em linhas gerais, eu acho que é isso. Não sei se eu fui claro. Não, foi sim. Penso que sim. Eu acredito que esse é o nosso trabalho hoje aqui para vocês, para que não fique tão maçante, certo? Sim. Então, nesse dia de chuva, que a chuva já parou um pouco. Acho que até... Não, não. Então eu quero agradecer a vocês pela paciência e sempre que precisarem de alguma coisa, a gente está lá, Secretaria de Fazenda. Estamos aí, com os colegas até final de dezembro. Eu saio e vocês ficam. Esse ano o senhor sai? Ou ano que vem? Final de dezembro, do outro ano. No outro ano. Final de dezembro, ou quando o prefeito quiser. Eu posso sair amanhã se ele quiser. Eu sou um cargo de confiança dele, esse cargo aí, viu? Uma função de confiança. Tá? Então é isso, velho. O senhor já tem quanto tempo de servidor público? Eu creio que juntando todos os tempos, deve de andar somando com a Câmara. Na Câmara eu fiquei 9 anos. Na Prefeitura eu tenho, acho, outros 9, os outros são 20 anos, eu acho. Sim. É isso. Tá bem? Então, agradeço muito a atenção de vocês. É isso aí. Tá bem? Então tá. Show. Até a próxima. Pode apagar a câmera lá, que depois não tá.